Olá pessoal, quem fala é o professor Alexandre Lopes. Estamos aqui para mais uma das nossas aulas. A aula de hoje nós vamos falar sobre o OSPF, né? É a segunda aula de OSPF que nós estamos trabalhando. Na primeira aula nós vimos conceitos básicos de OSPF e configuração. Vimos também sobre a métrica de OSPF e nessa aula de hoje, nessa segunda aula, nós vamos estar falando sobre descrever o processo da eleição de roteadores DR, né, os roteadores designados e roteadores designados de backup, que é o DR e o BDR, certo? Esse tópico eu gravei em separado, ele é um assunto importante porque ele costuma cair na prova algumas perguntinhas sobre ele, por isso eu achei que era importante a gente falar dele em separado um pouquinho, certo? Então vamos lá. O SPF em uma rede de multiacesso. O que é uma rede de multiacesso? Uma rede de multiacesso é essa como está aparecendo aqui na topologia, onde eu tenho vários roteadores ligados em um dispositivo de um switch, né? Então eu tenho aqui, ó, o switch e os roteadores ligados ao switch. Nesse contexto, quando os roteadores enviam para um grupo de multicast, para todos os roteadores que estão fazendo parte do processo, todos os roteadores que estão fazendo parte do processo OSPF, o que acontece? Todos os roteadores enviam solicitações de multicast. Para cada solicitação vai haver uma resposta que é para o roteador de destino. Essa resposta é em unicast. E cada um desses LSAs que vão ser enviados gera um outro processo de LSAs, porque cada alteração em cada um dos roteadores vai gerar um processo de LSA. Isso faz com que muitas vezes a rede fique muito congestionada. Então, múltiplas adjacências e inundação abundante de SLA, certo? Então, só para a gente ter aqui uma ideia, olha só, número de roteadores, número de adjacências. Então, uma rede com 5 roteadores formam 10 adjacências. Uma rede com 10 roteadores formam 45 adjacências. Uma rede com 20 formam 190. Imagina uma rede com 100 roteadores, 4.950. Cada adjacência troca uma mensagem numa inundação de LSA. É gerada uma mensagem para cada um dos roteadores que formou a adjacência. Isso ia ser prejudicial ao desempenho da rede. A rede ia terminar ficando com sua largura de banda comprometida só com esse envio de pacote de LSA por causa do OSPF funcionando. Então, ó, para todo LSA enviado deve haver um reconhecimento de recebimento do pacote enviado para o roteador transmissor, consequência muita largura de banda consumida. Então, aquilo que eu expliquei. Observa aqui, ó, que eles colocam aqui, ó, cada roteador tem uma corzinha. Então aqui, ó, o roteador verde que é o R3. R3 envia as LSA deles. Ó. Quando o LSA do R3 chega, em cada um dos roteadores, cada um deles responde essa LSA e envia suas próprias LSAs com as alterações para os vizinhos. Isso faz com que todos os roteadores inundem a rede de LSA, fazendo com que realmente a rede fique muito congestionada. Então, solução para resolver esse problema, tá? As inundações de LSA. O uso de um roteador designado e de um roteador designado de backup. Como funciona? O roteador designado, vou fazer aqui do lado, olha só. Eu tenho aqui, ó, roteador, 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 meu switch e todo mundo ligado ao switch, certo? Tem um outro roteador aqui só para ficar 5. Vamos supor que esse cara aqui foi eleito como o DR e esse cara aqui como BDR. A partir do momento que eu tenho um DR e um BDR, os SLAs de todos eles, aqui ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então o SLA do 2 não vai para todo mundo, vai só para o DR
e para o BDR. Só quem responde é o DR e envia a SLA de alteração em multicast para todo mundo, certo? Todo mundo responde somente ao DR. Então, por que o BDR também recebe tudo? Porque ele é backup. Na hora que acontecer algum problema que o DR cair, esse BDR automaticamente assume a função de DR. Então, é assim que passa a ser resolvido. E aí, todo mundo passa a fazer adjacência somente com o roteador DR, somente com o roteador BDR. Todos os outros roteadores ficam fora do processo individuais de cada um deles. Certo? Então, ó, roteadores são eleitos para enviar e receber LSA, né, o DR e o BDR. Enviando e recebendo SLA, Drothers, quer dizer, os outros, né, DR Others, os Drothers, enviam SLA através do multicast 224006 ao DR Routers. Tá? Então, todos os roteadores designados, que é o DR e o BDR. O DR encaminha SLA via endereço multicast 224005. Então, todo mundo envia para eles e ele só envia para os outros, que são ó, ao SPF routers, ou seja, todos os roteadores do SPF. E aí o que acontece? A gente para de ter a inundação. Ó. Aqui são os meus SLAs, o R1 fala, né? Para o DR e o BDR. Aí o DR e o BDR, aqui são os SLAs de 10.1.1.1, ou seja, ele informa todo mundo somente o SLA que ele recebeu. Só ele concentra essa informação. Os outros, ó, desculpa. Primeiro ele recebe, depois ele envia. Certo? E os outros se comunicam somente com DR e com BDR. Como é que é o processo de eleição de DR e de BDR? Tá? A eleição de DR e de BDR não ocorre em rede de ponta a ponta. Primeiro ponto, é muito importante falar isso, que não ocorre em rede de ponta a ponta. Tá? Rede ponta a ponta, link serial, isso é uma rede de ponta a ponta. Não ocorre eleição de DR e BDR, certo? Então, são respeitados 3 critérios para eleição de DR e de BDR. Primeiro critério, né? O roteador com a prioridade mais alta de interface OSPF. Tá? Essa prioridade, por padrão, é 1 nos roteadores da Cisco. E se todos estiverem iguais, o roteador com maior ID de roteador, certo? Só para lembrar o ID de roteador, eu posso usar o comando router ID, né? E aí eu coloco um número no mesmo formato do endereço de um endereço IPv4, por exemplo, router ID 10.10.10.10, certo? Aonde isso? Dentro do meu processo router, meu processo de roteamento SPF, certo? Esse é o primeiro caso. Né? Se por acaso eu não tiver um router ID configurado, segundo passo vem a loopback com o endereço de IP mais alto, IP maior, certo? E por final, o terceiro, interfaces físicas. Com IP mais alto ou maior, né? Lembrando que no caso da interface física, não apenas as interfaces que participam do processo SPF, mas todas as interfaces do roteador, tá? Momento de eleição de DR/BDR ocorre assim que o primeiro roteador tiver uma interface habilitada na rede de multiacesso. Quando um roteador é eleito BDR, ele permanece como DR até que alguma das situações abaixo ocorra. O DR falha, o processo OSPF no DR falha e a interface de multiacesso do DR falha. Tá? Então, uma vez que eu liguei um roteador e botei ele e ele foi eleito DR, ele vai continuar como DR até
que haja uma falha no DR, que haja uma falha no processo SPF ou que a interface de multiacesso do DR falhe, certo? E aí, eu sabendo disso, fica fácil manipular qual o meu roteador que vai ser o DR e qual o roteador que vai ser o BDR, né? É só eu ligar primeiro o roteador que eu quero que seja DR, em segundo que seja BDR e depois eu ligo todos os outros. Essa é uma forma, certo? A outra forma é eu desativar as interfaces em todos os roteadores, né? Ou seja, eu dou um shutdown em todas as interfaces, depois eu vou dando no shutdown. Começo pelo DR, depois no BDR e depois em todos os outros roteadores, certo? A outra forma que nós temos de manipular o processo de eleição de DR e de BDR, né? Que na verdade é a continuação, é uma outra coisa que a gente tem que fazer, é usar o comando IPOSPF Priority Interface, né? Aqui tem um exemplo desse comando, né? Dele aplicado, ó, dentro de router, configuração de interface, aí vem IPOSPF Priority, aí você vai setar um valor de 0 a 255. Sendo que 0 significa que o roteador não pode se tornar DR nem BDR, e 1 um valor padrão de prioridade. Então, se você tem um roteador que você não quer que ele nunca participe desse processo, é só você setar o valor 0. Beleza? E 1 é o valor padrão que vem. Então, você pode botar lá na prioridade de alguém que você queira que seja DR e BDR, né? Você bota lá 2 para DR, BDR e 3 para DR. São formas de você ajudar também a manipular isso. Mas, de qualquer forma, lembrando que uma vez que ele tenha sido designado como DR, ele vai ser DR até que ocorra uma daquelas situações que a gente explicou, né? Uma falha no processo do roteador DR, uma falha no processo do OSPF ou uma falha no link de multiacesso. Qualquer uma das três coisas, certo? A gente vai fazer um lab para verificar um pouquinho como é que funciona esse processo de eleição e a gente vai manipular. Vocês vão ver como é que a gente vai manipular. A gente vai ligar, vai fazer uma configuração, vai ser bem legal esse lab. Tá? Então espero vocês no lab, a gente já se encontra já já. Olá pessoal, estamos aqui de volta para o nosso lab, né? E só para a gente entender aqui nosso cenário, a gente tem um switch aqui no meio, tá? E a gente tem 5 roteadores, R1, R2, R3, R4 e R5. Cada um deles tem uma LAN ligada, 10.1.1.1, 10.1.1.0, 10.2.2.0, 10.3.3.0, 10.4.4.0 e 10.5.5.0. E a rede que os roteadores compartilham é a 10.0.0.0/24, beleza? Nosso objetivo é fazer o SPF funcionar e forçar para que R1 e R5 sejam DR como R1 e BDR e R5, certo? Então, lembrando o que a gente faz para que isso aconteça, tá? Primeira coisa, eu vou pingar aqui, ó, de R1 para R4 e a gente vai ver aqui, ó, opa, houve sucesso, certo? Por que houve falha da primeira vez? Porque precisa do ARP funcionar para criar a tabela ARP do switch, para então eles poderem saber, o switch saber como encaminhar o pacote aqui para R4, tá? Então, mas as redes estão funcionando, está convergindo de um roteador para o outro. Agora, de uma rede para outra, não, ó. Daqui para cá, ele falha. E vai falhar todas as vezes. Por que ele vai falhar todas as vezes? Ó, se eu for pingando, vai continuar falhando. Por quê? Porque, na verdade, os roteadores não sabem as rotas para nenhuma das redes, certo? Para isso acontecer, a gente precisa fazer o SPF funcionar. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, R1, certo? Vamos começar aqui com R1. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou dar um enable aqui, tá? E vou dar um show. Eu vou dar um show run, né? Vamos dar um show run aqui pra gente ver como é que tá nosso roteador aqui, ó. Tá? No service encryptation. Tá? Hostname R1. Estou com as interfaces endereçadas. Não botei senha de nada, mas também esse lab, o nosso objetivo não é senha, não é nada disso. Então, quando você estiver fazendo, você pode treinar, botar senha, botar tudo. Lembrando que esse lab vai estar no link da descrição do vídeo.
tá? E a gente vai poder colocar esse lab para vocês vão ter esse lab para vocês exercitarem também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, configure terminal. Eu vi que não está configurado isso, tá? No IP domain lookup. Para que isso? Para que meu roteador não fique fazendo aquela busca de servidor DNS, busca de DNS, aquela requisição DNS toda vez que eu errar um comando. Que ele é muito chato, né? E atrapalha um bocado a gente. A gente pode errar a digitação de comando e isso atrapalha um pouquinho a gente. Agora, eu tenho que levantar o meu processo OSPF. Mas antes disso, eu vou levantar uma interface loopback. Por quê? Porque é o segundo critério. Eu vou colocar o router ID, mas de qualquer forma eu quero colocar a interface loopback para a gente ver como é que é. Estou dentro da interface loopback, IP address. Observa que ela já levanta up, eu não preciso dar shutdown nela, no shutdown nela. Ó. IP address, tá? E aí eu vou botar o seguinte, ó. 10, 10, 10, 10, 255, 255, 255, 255. Certo? Coloquei o IP na minha loopback. Por que eu coloquei 255, 255, 255, 255? Porque eu quero colocar o IP só na loopback. Eu não quero criar uma rede na loopback. Só colocar aquele IP na loopback. Beleza? Exit. Já fiz isso. Já coloquei. Ó. Se a gente der agora aqui, ó, do show IP route. Já aparece aqui a loopback. Ó. Certo? Vamos lá agora. Router OSPF. Estou dentro do meu processo OSPF. Router ID. E aí eu quero que esse roteador seja eleito o DR. Então eu vou botar 10.10.10.10. Certo? Agora eu vou divulgar network, tá? 10, 1, 1, 0, máscara coringa 0, 0, 0, 255 na área 0. Vamos lá. Agora eu vou colocar aqui a 10, 0, 0, máscara coringa, área 0. Beleza? Então, ó, o que eu fiz? Divulguei as minhas duas redes, a rede interna e a rede externa, né, a rede que eu faço parte com os roteadores. Coloquei uma loopback com o endereço de IP 10, 10, 10, 10 e coloquei um router ID de 10, 10, 10, 10. Certo? Beleza? Exit. Copy. RS. Estou salvando as minhas configurações, certo? Então, configurações salvas. Vamos para R2. Não. Vamos para R5. Eu não quero que R5 seja o BDR. Então, eu tenho que começar pelos DRs e BDRs. Enable. Show. IP route. E aí eu tenho lá somente as duas redes configuradas. Conft-t, no IP domain lookup, certo? Interface loopback 0. Subiu. IP address, tá? 9.9.9.9 255 255 255 255. Já tá lá. Exit router OSPF 1 router ID 9.9.9.9 network 10
550, máscara coringa, área 0. E agora, mesma coisa com a rede 0, 0. Certo? Vamos observar que ele já vai criar adjacência com o SPF. Ó, já criou a adjacência. Vamos fazer o seguinte, ó. Show. Opa, vamos. Não existe aqui. Um outro existe aqui. Agora vamos dar um show IP OSPF Neighbors. Olha só, ele já achou que o vizinho dele é o 10.10.10.10, que tem prioridade de porta 1, mas que foi eleito o DR. Ó, e tá tudo certinho, full. O tempo de DID, ou seja, o tempo para ele considerar esse vizinho como inexistente é 36 segundos nesse momento, e tá na fast 0/0. Beleza? 0/0. Já formou adjacência. Ah, por que ele mesmo não aparece aqui? Porque ele quer ver aqui os vizinhos. Esse comando é para ver os vizinhos, né? Então vamos lá. Vamos fazer agora isso aí. Ó, se eu pingar desse cara para esse cara, no primeiro momento a gente tem falha, depois a gente tem sucesso. É o tempo do switch descobrir os endereços. Ó, sucesso. Beleza? Então vamos lá. Vamos agora fazer R2 agora. Configure. Enable. Configure terminal. No IP. Domain lookup. Int. Loopback 0. IP address. Esse cara é o roteador 2. Agora eu vou botar, ó, 2.2.2.2 para 255, 255, 255, 255. Beleza? Vamos criar agora a nossa. Vamos dar aqui exit. Vamos levantar o processo SPF, né? Router OSPF 1. Router ID 2222, tá? Network 10.220.0.0.0.255 na área 0. Agora a gente vem aqui e o 2222 a gente vai divulgar também como 0. Exit, certo? Já vai formar adjacência daqui a pouquinho. Formou adjacência, agora eu posso vir aqui, ó. Exit, ó. Show IP OSPF Neighbors. E olha lá, ó, ele tem como vizinho o DR e o BDR. Tá? Aqui, ó. 10.10.10.10, 9.9.9.9. São exatamente os dois processos SPF que a gente levantou. São exatamente os dois vizinhos que a gente já levantou. Beleza? Vamos dar um copy RS aqui, ó. Já salvamos toda a configuração de R2. Eu já tinha salvo de R1, eu acho que eu esqueci de salvar de R5. Né? Copy RS. Certo? Bom, vamos continuar aqui agora com R3 e R4. São os dois que estão faltando. Vamos salvar, vamos fazer em R3 aqui, ó. Né? Enable. Configure terminal. No IP domain lookup, tá? Interface LO0 subiu IP address 3.3.3.3 255 255 255 255. Beleza? Exit.
router OSPF 1, router ID 3.3.3.3, network 10.3.3.0.0.0.255, área 0. Certo? Só estou repetindo os comandos dos outros, só alterando os IPs. Então, não tem muito o que. Ele já vai já criar adjacência, né? O SPF demora um pouquinho porque a gente está numa rede multiacesso, então essa adjacência demora. Ele já criou adjacência com DR e com BDR. Ah lá, só com DR e com BDR, ó, 10 e 9. Já posso lá, ó, show OSPF, show IP OSPF neighbors. Olha lá, ó, já está lá, ó, o DR e o BDR. Aparece o Drodder? Aparece. Mas ele não tem adjacência com ele, ó, aqui, ó. Certo? Ele não tem adjacência com ele. Então, copy RS. É um vizinho, mas sem adjacência. E agora, por último, vamos aqui, ó. Então, agora a gente vai fazer o mesmo processo em R4. Certo? Enable. Configure terminal. No IP domain lookup. Tá? Int LO0. IP address 4.4.4.4 255 255 255 255. Beleza? Exit router OSPF 1. Router OSPF 1 foi feito. Router ID 4.4.4.4. Observe uma coisa. Se houver uma nova eleição, o meu roteador que vai ser eleito vai ser esse. Por quê? Porque ele é o roteador que tem o maior router ID. Lembra que o outro eu botei, no roteador 2 eu botei 2.2.2.2, no 3 eu botei 3.3.3.3, e aqui no 4 eu estou botando 4.4.4.4. Isso é importante frisar porque você pode estar trabalhando numa rede onde você não queira que o roteador 4 seja o eleito. Então você tem que saber manipular isso muito bem, isso tem que ser muito bem estruturado. Aqui não faz muita diferença para a gente só vai querer ver como funciona os processos de eleição, então realmente a gente vai deixar desse jeito e vocês vão ver, porque daqui a pouco eu vou forçar uma nova eleição e vocês vão ver que o roteador 5 vai assumir como um novo DR, que hoje é BDR, e o 4 vai ser eleito como um novo BDR, certo? Quando um vai voltar como Drothers. Então vamos dar uma olhada nisso. Tá? Network 10.4.4.0.255. Opa, é máscara coringa. 0.0.0.255 na área 0. Então, mesma coisa, só que network 0. Exit. Já levantou a adjacência com o DR e já levantou a adjacência com BDR. Então, ó, show IP OSPF neighbors. Observa que ele forma a vizinhança com os vizinhos, ó, Drother, mais DR, BDR. Então lá, ó, DR, BDR, certo? Então, eu já tenho DR e BDR em todos eles, a gente já observou, já viu que realmente o processo de seleção de manipulação funcionou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no roteador que é DR e vou, ó. O que eu fiz? Meu Deus, eu tirei esse cara do processo. E agora? O que vai acontecer? Vamos colocar de volta? Eu desconectei a interface dele. Agora, olha só, vamos aqui no R2 e vamos dar uma olhada. Ó, show IP OSPF neighbors. Observa aqui, ó.
10.10.10.10 dr 9.9 bdr. Opa. Vamos ver de novo. Ó, 9.9.9.9 assumiu como dr. E tá vendo a eleição, ó. A eleição está sendo feita, ó. O 4.4 acabou de ser eleito BDR. Olha só, vamos ver de novo, ó. Olha lá, ó. DR e BDR. Ou seja, a gente viu a eleição no momento que ela acontece. Primeiro, quando eu desconectei, né, estava nesse momento aqui, onde o roteador 1, que era o 10.10.10.10, era DR e o BDR era o 9.9.9.9 no roteador 5, tá? Aí o que aconteceu? O DR caiu, o BDR assumiu como DR automaticamente. A gente ficou sem BDR durante um tempo, os outros dois roteadores do processo, na verdade os outros três, porque eu estou em R2 e R2 fez parte desse processo. Eles fizeram uma nova eleição e o BDR 4.4.4.4, certo? Se nesse momento eu vier aqui em R4, né? For lá na, ó, e der um shutdown na porta, isso aqui é a mesma coisa que dar um shutdown na porta, é só para ser mais rápido um pouquinho, né? Ó, dei um shutdown nessa porta. Agora eu vou voltar a porta, tá? Vamos lá em R2 de novo, vamos dar uma olhada de novo. Então, ó, 9.9.9.9 DR, 4.4.4.4 BDR. Agora sim, ó. O 4 saiu e o 4 voltou. A gente está sem BDR e o 10 assumiu como BDR aqui, ó. O 10 assumiu como BDR. Então o 9 ficou como DR e o 10 como BDR. Se eu for lá e tirar o 9 agora, automaticamente o 10 volta a ser BDR. Bom, na verdade essa aula ela foi mais para mostrar esse conceito de DR e de BDR. Eu vou pingar aqui de uma rede na outra só para todo mundo ver que está tudo funcionando. Ó, sucesso. Sucesso. O intuito dessa aula era que vocês vissem o processo de eleição de DR e de BDR e trabalhassem com a manipulação dessa eleição. Então foi o que nós fizemos. Eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês pratiquem bastante. Lembrando que no comentário desse vídeo eu vou botar um link para vocês baixarem esse exercício, tanto o exercício zerado, sem nenhuma configuração, da onde nós partimos, quanto o exercício já configurado. Certo? Espero que tenha sido de proveito para todos essa aula.